A paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. O povo tão disposto aí, viu? Dá para perceber. Deus é bom demais, né? Estamos aqui nessa noite, queridos, com meus irmãos. Primeiro, para nós glorificarmos ao Senhor, porque Ele merece, né? Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos que já estão aqui na igreja, os que estão em casa nos assistindo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, de 1 a 14. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dá para ver aí, porque os irmãos não acenderam essa lâmpada aqui, mas dá para acender essa lâmpada aí para os irmãos ficarem mais. Um obreiro aí, por favor. Ou uma obreira. Glória a Deus. Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, e a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram covas nos montes e cavernas e lugares fortes, pois acontecia que os de Israel semeavam, e os midianitas e os amalequitas e os orientais subiam contra eles, e assentavam-se no campo contra eles, e destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam o que comer em Israel, e nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos, porque subiu eles com os seus gados, e vinham com as suas tendas em grande multidão, como gafanhotos, tantos eles como os seus camelos eram inumeráveis, e assim estavam na terra para devassá-la. E assim, pois, Israel em grande maneira empobreceu diante dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, o qual lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da casa de servidão. Eu vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos afligiam, os quais expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não demais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas a minha voz não obedecestes. Eita Deus! E veio então o anjo do Senhor, e se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, o qual pertencia a Joás, Abiezrita, e seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para poder
escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou o Senhor do Egito, e agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Todos o 14. Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com essa tua força e salvarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Amém, amados. Pode sentar. Glória a Deus. Para nós entendermos melhor, queridos, essa mensagem, iremos começar, falando exatamente a respeito do tempo dos juízes, Nós sabemos que Israel teve 15 juízes, E o nosso amado irmão Gideão aqui foi o 7º, Ele substituiu Débora e Baraque, Ou seja, ele sendo o 7º juiz, louvado seja Deus, o juiz. Acho que não é. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar aí, meu irmão. Tá bom demais. Glória a Jesus. Para nós entendermos melhor, meus irmãos, Nós sabemos que a época dos juízes foi de 1375 a 1050 antes de Cristo. Esse tempo foi o tempo que durou exatamente a época dos juízes. E aqui a gente pode ver que nesse tempo, aqui o nosso amado irmão Gideão, ele sendo o 7º juiz, isso mostra que os outros 6 antes dele, olha só, Deus sempre usou estes juízes para dar livramento a Israel dos seus inimigos. E a gente olhando aqui o capítulo de número 6, começando já no versículo 1, o que é que diz aqui a palavra do Senhor? Não sei se os irmãos prestaram atenção. Olha só. Mas os filhos de Israel fizeram o quê? Era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor, que devido, aleluia, à desobediência de Israel e a sua apostasia, eles, aleluia, Deus o permitiu que os midianitas, como os amalequitas e outros povos,
do Ocidente, Deus permitiu que esses povos viessem agora fazer com que Israel agora fosse, escravos, sofrendo muito, sofrendo perseguição. Sempre na história do povo de Deus, amados, sempre aconteceu isso. O povo se desviava dos caminhos do Senhor e Deus permitia o quê? Que os seus inimigos viessem assolar. E agora não foi diferente. Deus tinha usado recentemente Débora e Baraque para, na verdade, defender o povo de outro povo, e aí o povo agora se volta para Deus. Olha só. E agora o povo esquecendo de Deus novamente, o que acontece? Deus permite que agora os midianitas, os amalequitas e outros povos viesse o quê? Viesse agora fazer grandes coisas sobre aquela nação. Diz a Bíblia aqui, que é muito bem claro aqui, que nós lemos, irmãos, a situação aqui de Israel, a sua opressão, pelos seus inimigos, que Deus permitiu, não era que Deus quisesse fazer aquilo. Para você ver que o pecado, a desobediência, quando um povo ele está dessa maneira, Deus permite que o seu inimigo prevaleça. Amém, irmãos? Eu estava conversando um dia desse a respeito do nosso país, e algumas pessoas reclamando da situação. Eu digo, meu irmão, resumindo, nós temos as autoridades que merecemos. Só isso. É o que nós merecemos, é isso aí. Nós temos as autoridades que nós merecemos. Nós não temos que reclamar. Assim estava quem? Israel. Naquela situação, os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor mais uma vez. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada? E eu coloquei alguma coisa que escrevi, o povo de Deus que se desviou para uma região secretista dos cananeus. E ali Deus permite que eles passem 7 anos, diga 7 anos, nas mãos dos medianitas e dos amalequitas e de alguns outros povos que tinham se aliado aos inimigos de Israel. 7 anos, queridos, eles se encontravam ali numa situação caótica. Olha só o que diz aqui o verso 2. E a mão dos medianitas prevaleceu o quê? Contra Israel. Mas por que prevaleceu? Devido à sua desobediência. Deus permite que agora aquele povo, eles agora vão se esconder aonde? Dentro, olha só. E dos medianitas, e fizeram o quê? Os filhos de Israel, para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, ou seja, onde é que eles se escondiam? Para que eles não fossem, na verdade,
destruíram por total, ali dentro das cavernas, dentro ali, como diz ali, ali das covas, né? O povo se escondia. Quando o povo de Israel deveria ser o povo mais forte, irmão, o povo diferente, o povo abençoado, agora o povo estava com medo. A desobediência também traz para as pessoas o medo, a insegurança. Amém, igreja do Senhor? Amém? E agora a gente vê esta situação, né? Aleluia, que o povo ali se encontrava, né? Era um povo ali que, né? E aí a gente podia ver que eles clamavam a Deus. Quando era que o povo clamava ao Senhor? Veja o que diz aí o verso seguinte. Coloca aí, meu irmão, por favor. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente. Contra quem? Ele quem? Israel. E subiam, ou seja, e punha-se contra eles em campo e destruiu o quê? A novidade, ou seja, a colheita da terra, né? Até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, e nem ovelha, nem bois, e nem jumento. Agora você vê a situação que se encontrava aquele povo. Irmão? Tudo que eles plantavam, vinham seus inimigos e levavam. A desobediência faz com que isso aconteça. Tudo que eles criavam, no caso aí os bois, os animais, os amalequitas, vinham juntamente com o outro povo, que era exatamente, quem era o outro povo aí? Não, não estou para frente, né? Quem era outro povo aí? Além dos amalequitas, medianitas e outros povos da onde? Do Oriente. Vinham, saqueavam. Deixavam o quê? O povo passando fome. Fome. A terra até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, e nem ovelha, e nem boi. Coloca aí os 5, por favor. Porque subiu com os seus gados, tendas, e vinho como gafanhoto, em tanta multidão que não se podiam contar. E nem eles, e nem os seus camelos, e atravessavam na terra para a destruir. Pode deixar aí. Olha a situação. Vinham os inimigos e ali faziam todo esse destroço no meio do povo de Israel. Por quê? Porque o povo tinha se afastado do Senhor. O que é que eu entendo com isso? Para nós entrarmos aqui exatamente na promessa. Porque não adianta eu chegar aqui na promessa sem mostrar por que era que o povo estava passando isso. A desobediência, irmãos, faz com que o povo venha a perecer. Quem está entendendo? Coloca agora o 6, por favor. E assim Israel empobreceu. Diga. A desobediência, diga, a desobediência, mais forte, a desobediência faz com que o povo fique pobre. Você está entendendo aí? A desobediência faz com que o povo
viva na miséria. E assim empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel foi o que fizeram agora? Clamaram ao Senhor. Ou seja, por que clamaram? Porque estavam passando essa peleja, né? Eles clamaram a Deus quando a situação já estava que não tinha mais como ser controlada. Quando estava tudo bem, o povo tinha o quê? Tinha esquecido de quê? De quem? Diga, de Deus. O povo tinha se esquecido de Deus. E agora, só porque eles estavam agora na dificuldade, eles clamam ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, segundo diz o 6, ao clamarem Deus, no último recurso. Só buscaram a Deus porque não tinha mais nada a fazer. Você está entendendo, irmão? Aí eles foram ao Senhor, só fizeram por causa da opressão que estava incontrolável. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas o povo só buscou o Senhor porque estava passando aperto. Enquanto Deus fala diferente, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Amém, irmãos? E aí a gente pode ver, o problema principal, dos israelitas era que a sua fé em Deus originava-se não no amor e nem na gratidão a Deus. Entenda isso. O povo de Israel, o problema principal dos israelitas era que a sua fé em Deus não se originava no amor e nem na gratidão ao Senhor Deus, mas no desejo e na ambição egocêntrica. Eles não buscaram a Deus com uma forma de gratidão. Não. E nem por amor. Tem aquela história, que na Bíblia não está escrito, mas alguém diz que está, Quem não vem no amor, vem na dor, Alguém até dá o versículo, mas não encontrei ainda aqui, mas tudo bem. Quem não vem no amor, vem na dor. Tem que ter uma conexão com isso. E agora imagina, nós queremos vir no amor ou na dor? E aí a gente pode ver, amados e queridos irmãos, olha só, ele buscava a Deus só no aperto, quando reconheciam que precisavam dele. Só quando estava apertado. Ou seja, quando Deus cessava ali o castigo, via a bonança, o que acontecia com o povo de Israel? Voltavam a esquecer, veja bem, dos favores do Senhor. Quantas vezes aconteceu? Foi 15 juízes, só no período dos juízes. Deus enviava um juiz para dar livramento.
socorrer o povo de Israel. E a pergunta é essa: os crentes do novo concerto também precisam verificar que tipo de fé nós temos. Nós, do novo concerto, da nova aliança, nós devemos avaliar ou verificar que tipo de fé nós temos. Que tipo de fé nós temos? Se a nossa fé verdadeiramente ela está ligada ao Senhor. A pergunta: estamos seguindo o Senhor porque realmente amamos? E estamos também gratos a Ele por tudo que Ele tem feito e principalmente porque Ele é? Ou glorificamos a Deus apenas para virmos buscar? Apenas para ser beneficiados? Porque hoje muitas pessoas você encontra no caminho, meu irmão, você vai para onde? O que é que ele diz? Eu vou buscar a minha bênção. Raramente alguém diz: eu vou agradecer a Deus pelo dia que Ele me deu. Eu vou agradecer a Deus hoje pela minha família. Eu vou agradecer a Deus pelo livramento que Ele tem dado. Mas as pessoas, às vezes, elas, sem às vezes ter um entendimento, eu vou buscar a minha bênção. A nossa bênção já está garantida, irmãos. Se nós, na verdade, andarmos na obediência ao Senhor. Você está entendendo? Se nós louvamos a Deus, reconhecendo como gratidão pelo que Ele é e principalmente pelo que Ele tem feito. E agora Deus levanta, estava lá o povo sofrendo, e Ele encontra um homem. Que homem era este? Deus primeiro manda um profeta. O profeta fala sobre o que Deus tinha feito com o povo lá no Egito. O profeta fala a respeito do que Deus tinha feito em tirar o povo lá da servidão. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Olha só, Deus agora levanta um profeta, o profeta chega em Israel e diz: olha, o Senhor fez essas maravilhas com vocês, e vocês simplesmente esqueceram. Esquecer aqui é no sentido, irmão, de não ser grato ao Senhor. Esquecer aqui é de não glorificar o Senhor, de não agradecer ao Senhor. Você está entendendo? Agora vem um anjo, uma manifestação divina. Alguns teólogos afirmam que é uma teofania. E aquele anjo, coloca aí, continua: e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto eu vos oprimo, e o expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas não deste o quê? Ouvido a minha voz. Você não adore outro Deus, mas o povo
entraram na desobediência e também na apostasia. Foi o que Deus falou quando eles saíram do Egito: olha, vocês vão para a terra que eu prometi, mas uma coisa eu peço, que vocês não venham o quê? Adorar outros Deus a não ser eu. Amém, queridos? Coloca aí o 11, por favor. E o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e a Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor, olha só, irmãos, é contigo, varão valoroso. O que era que estava acontecendo, irmãos? Primeiro chega o anjo e vê, apesar de tudo que os seus inimigos estavam fazendo, mas tinha lá um homem. Quem era esse homem? Diga: Gideão. Malhando trigo aonde? No lagar. Mas o lagar, meu irmão, era lugar de malhar trigo? Não. Ele teve uma estratégia. Ali era lugar de prensar a uva para fazer o vinho. E ele ali, trabalhando, malhando o trigo ali, se escondendo, mas trabalhando para levar o alimento para casa. E Deus viu aquela atitude, uma atitude valorosa. O que é que eu entendo com isso? Seja qual for a dificuldade que nós enfrentarmos, irmãos, não desista dos teus objetivos. Nunca olhe para um lado nem para o outro e dizer: não vai dar certo. A perseguição está grande. Nunca devemos baixar, meus queridos amados irmãos, nunca devemos desistir. Lá estava Gideão, porque a peleja era grande, irmãos. Diz que a multidão dos seus inimigos era como gafanhotos. E o povo estava ali oprimido. Aí Deus manda o anjo, com certeza uma teofania ali, olha e viu aquele homem trabalhando. Ou seja, ele não desistiu. Diga: ele não desistiu. E o que o Senhor disse para ele? O Senhor é contigo, varão, diga, valoroso. O Senhor é contigo. Irmãos, Deus quer olhar para a nossa atitude. Deus quer olhar exatamente para o que a gente está fazendo. Deus, Ele contempla cada um de nós e Ele fica nos avaliando. Quantos estão fazendo isso? Só um homem em Israel. O Senhor é contigo. Coloca o próximo. Mas Gideão, de início, respondeu: sim, Senhor. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, como pode que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, né? Dizendo, nos fez o Senhor subir da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Olha só, Deus não tinha desamparado Israel. Israel era que tinha o quê? Se afastado do Senhor, irmãos. Amém? E aí Deus permite agora, ele encontra esse homem, Gideão. Isso é maravilhoso.
E ele olha para aquele jovem e diz: o Senhor é contigo. A pessoa, meu irmão, Deus tem essa mesma atitude conosco, hein? Tem alguém desanimado aqui nessa noite? Não vou pedir para dar glória a Deus, porque os irmãos não estão desanimados, não é verdade? A pessoa, nós ouvimos, né, a voz de Deus, espiritualmente falando: o Senhor é com a igreja, amém? O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Você sente isso, irmãos, a voz de Deus dizendo que o Senhor é contigo, varão ou varoa valorosa? Foi o que ele falou para Gideão. Mas Gideão ainda disse: mas sim, Senhor, mas como é que é isso conosco? O que está acontecendo com a gente? Mesmo nossos pais contaram que tu fez maravilhas, tirando o povo lá do Egito, e agora nos abandonou. Coloca o próximo aí, por favor, 14, para encerrar. Olha só o que diz o Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: olha só, irmãos, só para aumentar a fé, ó. Vai nessa tua força, diga, vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Irmãos, olha só o que aconteceu. Deus agora nomeia Gideão para tomar conta do exército de Deus e derrotar os seus inimigos, que eram muitos. Mas Deus diz: vai nessa tua força. Ou seja, vai nessa tua disposição. Deus, irmãos, Ele não conta com preguiçoso. Sabia disso? Ele não conta com aquelas pessoas que não têm atitude. Com aquelas pessoas, em vez de ter uma ação, vão reclamar, vão murmurar. Lá estava ele, né, aprontando trigo para levar para a sua família, para que os midianitas não colocassem os olhos sobre ele. Disse: olha, eu vou te levantar. Aleluia. Aleluia. Tu vai derrotar esses inimigos, vai na tua força. Só que essa força que Deus disse era a disposição. Só que Deus, o que aconteceu? Deus ia agora na frente. Você está entendendo aí? Não era Gideão em si que ia derrotar os inimigos, mas era a sua disposição. Deus quer ver, irmãos, é a nossa atitude. Mesmo ele dizendo: olha, eu sou aqui o menor da minha casa, nós somos a família mais pobre de Israel. Mas o Senhor disse: não é você mesmo, é você que eu vou levantar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. É você que tem disposição, é você que na verdade, aleluia, reconhece o Deus que você serve. É você. E nós conhecemos a história, que é 21 capítulos, esse livro, né? O que aconteceu, né, lá na frente. Deus dando vitória ao povo de Israel, com Gideão na frente. Você está pronto para guerrear também? Você tem disposição para continuar na peleja, amém, igreja? Você tem disposição para vencer o inimigo, para vencer as tentações, para vencer todos os problemas que vierem sobre nós? Hein? Pois você vai ouvir isso também de Deus.
Vai na tua força. Eita Deus. Vai na tua disposição, que tu vai vencer o inimigo. Eita Jesus. Com Deus, irmãos, na frente, não tem inimigo que vai, na verdade, prevalecer. Se nós confiamos no Senhor de uma forma maravilhosa, se a nossa fé em Deus, né, e a nossa dedicação a Ele são genuínas, nós o seguiremos, né? Aleluia, olha só. Menos que isto, né, venha ter, às vezes, um resultado como perseguição, como também sofrimento, aflição. Porque às vezes nós temos que enfrentar isso. Às vezes as pessoas pensam que as bênçãos do Senhor vêm sobre nós, mas Deus permite que a gente venha sofrer, que a gente venha, na verdade, enfrentar perseguição. Amém, igreja? Mesmo que tudo isso venha nos acontecer, mas nós continuaremos confiando no Senhor, amém? E Deus irá dar vitória ao seu povo, amém? Nós estamos fortes para isso, nós estamos preparados para isso, amém, igreja? Pois é isso que Deus quer da nossa vida. Crente não é para andar de cabeça baixa não, meu irmão. Confiando no Senhor, nós iremos vencer todos os obstáculos, porque Ele já tem dado a nós essa autoridade. Vai na tua força, homem valoroso. Vai. E assim nós fizermos, Deus irá dar vitória ao seu povo no nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.